A Letícia Beatriz Assunção de Oliveira Silva fez uma pergunta. Professor, vamos supor que o cliente volte porque não se sentiu bem. No retorno, tem que ser cobrado o atendimento? Boa pergunta essa. Eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida e eu vou dar aqui a minha opinião em relação a isso, tá ok? De modo geral, tem que ser cobrado sim, mas existem alguns casos em que precisa ter o bom senso na avaliação. Então, se você realmente acredita que o fato da pessoa não estar melhor é por causa de algum excesso de pressão que você realizou, de alguma falta de orientação ali que você cometeu, então vale sim a questão de você não cobrar este retorno, Mesmo porque também, às vezes, assim, ele mandou para casa e aí piorou no dia seguinte. Piorou muito. Às vezes no dia seguinte, piorar a massagem, ainda mais quando você fez a pressão, pode acontecer. Você tem que falar para ele, né, fazer uma bolsa de água quente, por exemplo, fazer uns alongamentos e aguardar mais um dia. Caso essa dor persista, aí sim para ele te procurar de novo e aí eu não cobro esse atendimento, eu vejo, avalio, vejo o que aconteceu, né? E aí, geralmente, eu não cobro e dou outras orientações. Faço uma outra relaxante, tento fazer com que aquilo se alivie de alguma outra forma, com outras técnicas, com outros recursos. Como, por exemplo, eu faço uma auriculoterapia, faço uma acupuntura, faço uma ventosa. Então, vamos buscando outras formas ali daquilo que a gente não aplicou, que de repente pode ajudar mais o nosso cliente. Faço mais alongamentos, tá? Então, são outras opções que a gente tem, que a gente precisa analisar. Ou, às vezes, até mesmo fala assim, ó, vamos ter que procurar um médico para fazer um exame, porque realmente é necessário. Você não pode também demorar muito para tomar essa decisão. Tem que saber ali quando que aconteceu. E, geralmente, a gente manda muito para o médico quando está inflamado. Né? Então, você bota a mão, está quente, está inchado, né? O cliente está reclamando muito, a dor está muito latejante. Às vezes, sim, é necessário encaminhar para um médico para fazer um exame, fazer um diagnóstico clínico, para que a gente tenha mais segurança naquilo que a gente vai trabalhar. Porque às vezes a gente não consegue olhar ali dentro o que está acontecendo, né? Seja no osso, seja na articulação, seja no músculo do nosso cliente. Às vezes ele vai precisar fazer um ultrassom, alguma coisa nesse sentido é importante. Às vezes ele tem alguma alteração vascular, então a gente tem que tomar cuidado com essas contraindicações, principalmente nas contraindicações vasculares. Então, se for mulher, ainda mais aumenta-se a chance de ser algo nesse sentido. Então, a gente tem que analisar isso. Então, resumindo aqui, na minha opinião, quando eu vejo que é alguma falha que eu cometi, eu não cobro esse retorno. Agora, quando ele vai explicando ali pelo WhatsApp, falando que ele gostaria de saber se ele volta, se ele não volta e tudo mais, a gente já sabe, não, aguenta mais um pouquinho, como é que tá essa dor, tá suportável, tá incomodando, mas tá assim, assim, assado, tá? Fica mais assim, volta daqui uma semana, porque ainda tem tantos dias. A massagem, ela ainda trabalha ali com o efeito de 3 a 5 dias após a sessão, que ela pode ter ali, né, um efeito tardio em termos fisiológicos, de resposta de tratamento, tá? Então a gente tem que ter esse tempo, e aí ele volta na semana seguinte, e aí você conduz normalmente a sessão e cobra normalmente também, tá ok?